poesia de Castro Alves, na psicografia do médio Jorge Rizzini, vai vagando pelo espaço, embuçado pela noite, sombrio planeta escuro colevado pelo açoite. Na órbita deste astro vai ficando um denso rastro de terrível vibração. São gemidos, gritos, uivos de pobres seres aflitos que não conhecem o perdão. Senhor Deus dos deserdados, olhai este pobre mundo que vive pelo universo em sofrimento profundo. Nele vivem moços velhos que não conhecem o Evangelho e nem se lembram de vós. E numa contínua guerra fizeram da pobre terra sombrio mundo feroz. Piedade, piedade, Senhor Deus dos deserdados. Estes seres infelizes não são filhos abandonados. Derramai a vossa luz por sobre a kármica cruz que carregam estes réus. E apiedai-vos, Senhor, ouvindo os gritos de dor que se elevam para os céus. Por que choramos tanto na terra? Porque este choro angustiado, terrível, ao mesmo tempo em que todos levanta através do pensamento hinos de glória a Deus, por que tanta incompreensão? Mais de 2000 anos se passaram quando Jesus esteve entre nós. E Jesus falou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E falou sobre os injustiçados, os desesperados. Mas na Gênesis, no capítulo O Mal e o Bem, está clara a lição. Alguns males existem, desafios, que visam desenvolver o ser, que visam despertar a inteligência. Porém, diz a lição de a Gênese, a maioria dos males é criação do homem. A fome, a guerra, a expressão do orgulho e do egoísmo, a omissão em relação aos que sofrem, a revolta de muitos indivíduos que num movimento terrível de inveja causam também lesões, o orgulho de outros que causam a fome, a miséria e pior, a omissão de tantos que aceitam a injustiça em relação a si mesmo, em relação aos outros, na incapacidade de agir dentro dos preceitos de Jesus de Nazaré. Jesus nos demonstrou que através nunca da violência, mas que através da imposição dos seus direitos, podemos e devemos mudar a terra. Ele disse também, os bons, os mansos herdarão a terra. Mas por que tanto choro nesse século de sombra e luzes, nesse século XXI, quando o desenvolvimento da ciência, quando o desenvolvimento da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, as cirurgias, tudo está sendo feito para a libertação da dor na terra. Porque nós, ainda crianças muito pequenas, criamos novas dores. Porque nós, crianças muito pequenas, criamos necessidades necessariamente inexistentes. Kardec fala em obras póstumas, no item aristocracia, que é necessário trabalharmos na Terra por uma aristocracia intelecto-moral, por indivíduos desenvolvidos espiritualmente, que, através da eclosão do senso moral, se expresse no amar ao próximo como a si mesmo. Por indivíduos como os Médicos Sem Fronteiras, como Mandela, como Martin Luther King, como Irmã Dulce, como Chico Xavier, como Papa Francisco, indivíduos que sintam a dor do próximo, que se preocupem em exterminar a dor do próximo, mas que tenham o discernimento para entenderem de onde vem o choro. Esse choro doído e constante vem do coração, vem dos injustiçados,
vem daqueles que sofrem por falta de todos os recursos necessários à sua alimentação e à sua família, aos seus filhos? Ou esse choro também, tantas vezes, vem daqueles que se condoem apenas deles mesmos, dos infratores que são considerados crianças e que só se lembram de chorar por eles mesmos quando são presos, na insensibilidade de corações que amadurecerão, que crescerão, mas que precisam ainda de lições de contenção, de trabalho, de todo uma equipe que trabalha em favor deles mesmos, para que compreendam que o direito de cada um termina onde começa o direito do outro. Emmanuel fala na necessidade de uma sociologia espírita para estudar os fenômenos sociais à luz da reencarnação, para estudar os fenômenos sociais, por que tanta injustiça, tanta dor e ao mesmo tempo a indiferença dos poderosos e dos fortes, daqueles que foram criados muitas vezes em mesas fartas em boas escolas, mas que não desenvolveram o que há de mais importante no espírito reencarnante: o amor ao próximo como a si mesmo. A capacidade de sentir a dor do próximo tanto quanto sentimos a nossa própria dor. A preocupação em libertar o próximo do sofrimento e exigir a todos respeito, igualdade de condições e igualdade de trabalho. Nunca a esmola que torna o indivíduo indigno. Nunca a aceitação da revolta que faz do indivíduo um escravo de si mesmo, incapaz de enxergar as verdadeiras necessidades no planeta Terra. E quais são essas necessidades? Um trabalho digno. Jovens têm que trabalhar. Não é possível jovens enormes ficarem brincando no meio das ruas. Direito ao trabalho, direito a penas justas, direito ao apoio, uma mudança que se faz indispensável nesta hora em que o nosso querido mundo, planeta em transição, Herculano lembra no livro O Reino, o meu pequeno planeta não foi colocado na rota dos mundos para se transformar num mendigo. O meu pequeno planeta Terra merece a glória universal, brilhar intensamente com todas as casas do meu Pai neste universo infinito. E diz ainda: Deus é Deus de todos, quer que todos sejam ricos, que todos sejam ricos em inteligência, em beleza, em conforto físico e, sobretudo, na capacidade de amar ao próximo como a si mesmo. Convencionamos na deformação dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, e estávamos lá, a grande maioria estava lá, trabalhando e aplaudindo todos os enxertos terríveis que colocamos. Transformamos que Deus seria Deus dos pobres, que todos deveriam andar feios, mendigos, esfarrapados. Não! Deus nos criou para a luz. Sois deuses, sois luzes, disse Jesus. Deus nos criou para a alegria. Deus quer nos ver sorrindo, lembra o Padre Marcelo na música Noites Traiçoeiras. Deus criou-nos para que paremos de chorar. Não tenhamos motivo para chorar perante dores desnecessárias, mas também que nos tornemos adultos para não nos entregarmos ao choro inconsciente de crianças mimadas. Que a menor contrariedade é um mundo de provas. O que é prova? Na escola, a prova é a verificação do que o indivíduo aprendeu. No nosso planeta Terra, a prova é a verificação do que aprendemos através das várias encarnações. Por que chorar na hora do exame? Imaginemos uma sala do Enem, daquele exame que fazem
para selecionar os que vão entrar nas escolas, porque ainda não existe escola, vaga suficiente, todos os alunos começarem a berrar, a chorar, quando enfrentassem uma questão difícil. É prova de maturidade. É o profissional que não está preparado para se expressar como tal. É um indivíduo que precisa amadurecer. E sempre existem dois caminhos, do trabalho e do amor. Já estamos aptos a nos conduzirmos pelo trabalho e pelo amor. E o caminho da dor. Mas a maioria dos males, diz a Gênese, quando Kardec foi todo o tempo assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. É criação nossa. Por que chora aquele menino e eu vi na televisão ele derramando lágrimas? Ele matou já um homem de 40, 50 anos, 6 pessoas e não sentiu dor, só sentiu quando foi pego. Esses, como lembra Herculano, não entrarão no reino dos céus. O critério para entrar no reino dos céus, o critério para receber esse abraço magnífico que Jesus de Nazaré nos dá, é amar o próximo, é respeitar o próximo, é não causar uma dor no nosso próximo conscientemente. E se por descuido de alguma maneira magoarmos, é pedir desculpa, é reconhecer o seu próprio erro. No livro Sexo e Destino, André Luiz nos apresenta uma dor real, uma dor profunda. Aliás, vários indivíduos mergulham em dores reais e profundas, mas mesmo assim, o instrutor espiritual nos explica com as lágrimas correndo pelos olhos, abençoadas lágrimas de um grande espírito que vela por espíritos pequenos, que todos os males daquele conto terrível e bonito de Sexo e Destino poderiam ser evitados se um membro da família orasse. Com a oração de um único membro, haveria uma mudança. Chora a menina Marita, que sofreu uma violência pelo pai que se julgava pai adotivo e era pai verdadeiro. Chora a mãe adotiva da menina. Chora a irmã. Males criados por todos, pelo descuido, pela falta de oração, pela ligação com o plano espiritual superior. Mas o choro de Maíra é o choro que faz com que o indivíduo seja ajudado. Ela não magoou, ela não feriu, ela foi magoada e ferida. Aí dirão os desavisados: ah, mas no passado, não importa. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição linda. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E André Luiz, baseado no item fatalidade do Livro dos Espíritos, nos explica que tudo não está escrito, que construímos no aqui e no agora nossas facilidades, atenuando o karma negativo. E ele nos lembra o caso de Segismundo, que, como assassinar o pai, deveria nascer e ser assassinado. Mas ele agia tão bem, ele estava aprendendo tão bem a arte de amar o próximo como a si mesmo, de perdoar não 7, mas 70 vezes 7, que ele renasceria apenas com um problema cardíaco. E que mesmo esse problema, nos diz André Luiz, seria atenuado se ele caminhasse dentro da lei do amor. Poderia passar a vida com um leve problema cardíaco. Fatal, diz o item fatalidade no Livro dos Espíritos e Leis Morais, só a hora da morte. E o querido Almir Sater, na música Tocando em Frente, ele diz: leve esse sorriso porque já chorei demais. Em geral choramos por tolices, em geral choramos por falta de coragem, em geral choramos por desamor, mesmo desamor a nós mesmos. E ele diz: cada um constrói a sua vida
e tenha capacidade de ser feliz. Quando Jesus fala as bem-aventuranças, que devem ser encaradas e refletidas no contexto da obra, como nos lembra Emmanuel, em livros que saíram agora pela FEB, os comentários sobre o trabalho de Marcos, os comentários sobre o trabalho de Paulo, o Evangelho explicado pelo querido Espírito Emmanuel. E ele diz: temos que verificar a causa dos problemas do indivíduo. Será que ele mesmo não criou sua dor? Será que é uma dor de revolta? Será que é uma dor de rebelião contra os princípios e os desafios necessários ao nosso crescimento espiritual? Essa análise tem que ser feita pelo próprio indivíduo, porque ninguém nos julga nem nos condena. É o próprio ser que se julga e se condena. E para auxiliar-nos, existe aqueles que se desenvolveram por séculos na horizontal, desde o feiticeiro curandeiro apresentado por Ernesto Bozano naquele livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos, e num livro Estranho Mundo dos Profetas, que fala sobre como os profetas curavam, não com a grandeza de Jesus de Nazaré, o mestre maior, o modelo de homem ideal, o espírito mais puro que veio à terra. Esse que exemplificou em cada minuto, em cada segundo da sua vida, a arte de bem viver e como amar ao próximo, e qual o choro que faria com que crescêssemos espiritualmente, bem como o choro da revolta, o choro da incompreensão, o choro da falta de coragem exige tratamento. Terapia com os especialistas da horizontal, terapia na casa espírita, evangelização do espírito, seja qual for a sua idade, desenvolvimento da força e da coragem interior, a aceitação de dificuldades próprias de um planeta difícil, e como que estamos transformando num planeta de paz, de regeneração e de amor, e compreensão que toda dor, toda lesão, todo sofrimento que provocamos no próximo, seja uma flor, seja um animalzinho irracional, seja o nosso querido planeta Terra, na nossa pouca compreensão do respeito à natureza, desviando rios, exterminando matas, agindo como se fôssemos criadores e donos de tudo, maltratando os animais grandes e pequenos, toda dor provocada não por castigo, mas por lei, lei de amor, lei de ação e reação que ainda não compreendemos direito, volta até nós. O choro doído e compreensível daqueles que perderam seres amados. Tudo bem, o choro da saudade, o choro da dor que se está sentindo porque corta-se um vínculo que não se destrói, que continua, só a comunicação é que muda um pouco. Mas depois do choro das saudades, o exemplo vem com a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que amava profundamente o filho, que viu inocente, amoroso, correto, enfrentar o desencarne reservado para os revoltados, para aqueles que Roma considerava perigosos. E ela suportou aquela dor, para logo depois receber em seus braços o filho vivo, mais vivo do que qualquer outro, porque, como diz Paulo, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. À luz da sociologia espírita, tão desejado por Kardec e por Emmanuel no livro O Consolador, entendemos melhor todos os fatos espíritas. Entendemos a perturbação, por exemplo, daqueles grupos que agiam no meio de passeatas calmas,
quando o povo não sabia direito o que exigir, mas tentava de alguma forma chamar atenção para os seus desejos, no meio daqueles indivíduos que quebravam, que provocaram prejuízo, que quebraram carros luxuosos numa demonstração terrível de vingança e de falta de respeito, existiam, é claro, desencarnados a eles ligados. E como contê-los? Através da lei. Como modificá-los? Através da lei. Através de uma penalidade correta, justa, mas que, como narram no mundo espiritual, faz o indivíduo sentir que precisa agir corretamente. Quem se lembra daquela narração de André Luiz no livro Ação e Reação, quando uma senhora chega e quer entrar numa instituição destinada a apoiar aqueles que estavam em processo de recuperação, de mudança interior, e ela tenta entrar, mente, mas à sua volta, diz André Luiz, existiam pequenos serizinhos que ela havia matado. E foi compreendido que ela não tinha condições espirituais de entrar na instituição, que ela precisaria se preparar, mostrando exatamente a importância dos limites, o amor que estabelece limites, o amor que induz o ser ao crescimento espiritual, na compreensão que a única forma de entrarmos em dimensões melhores é através da nossa modificação interior. Ou como diz a lindíssima parábola do festim de núpcias de Jesus de Nazaré, foi feito o convite, todos foram convidados para comparecer a uma grande festa no mundo espiritual. Qual a exigência? Uma só, que o indivíduo estivesse vestido convenientemente. E qual seria a roupa? Uma roupa para um festim de núpcias. À luz da sociologia espírita, compreenderíamos que essa roupa é o perispírito mais desenvolvido, mais aprimorado, mais dilatado, porque no mundo espiritual não teremos disfarce, não teremos maquiagem, só se nos vestirmos de burca, mas que classifica lá, não aqui, os indivíduos em necessidades várias. É necessário nos prepararmos na Terra, no desenvolvimento da coragem, sabendo que os que choram por causas reais terão todo o amparo que merecem, que fizeram por merecer, bem como os que provocam o choro, os que ferem, que lesam, que agridem, que desrespeitam, terão que responder pelos atos cometidos. Se Deus os julgasse, como na parábola do filho pródigo, eles continuariam nos braços de Deus. Mas quem julga é o próprio ser. Deus criou-nos de uma forma tão bela que temos dentro de nós a constituição divina. Quando contrariamos a lei, nós mesmos não conseguimos nos perdoar. E a partir daí, criamos o processo perfeito do construtivismo divino. Estudamos como fazer para nos transformarmos em indivíduos melhores. No livro Estante da Vida, de Humberto de Campos, ele conta a história de Alberto Nogueira. Alberto Nogueira, quando descobriu os erros do passado, quando descobriu quanto choro ele provocara, choros reais de falta de respeito, de falta de amor, ele decretou a própria pena. Julgou-se e decidiu que deveria nascer mendigo, deveria ser maltratado, deveria se arrastar por sofrimentos atrozes. Quando o instrutor pegou a ficha que ele preenchera, o instrutor disse: não, Alberto, não é necessário tanto. Deus quer misericórdia, não sacrifício.
Basta você escolher uma forma de trabalhar pelo próximo. Por exemplo, você pode renascer como médium, trabalhando 8 horas por semana em favor dos mais necessitados. Você estará se corrigindo, porque a reencarnação não visa castigo, mas aprendizagem. Alberto ficou muito feliz, pode deixar. Eu vou lá, vou trabalhar todos os dias, não vou almoçar. Alberto, não precisa tanto. Faça aquilo que tem que ser feito. Alberto Nogueira nasce acompanhado, preparado para a vitória. Todos somos preparados para a vitória. Nenhum indivíduo vem condenado ao fracasso. Alberto Nogueira nasce, e quando renasce, e quando os espíritos precisam de um auxílio maior em favor de uma moça perturbada, vão procurá-lo. E como encontram? Onde está Alberto Nogueira? Está sentado na rede, na varanda da sua casa. Não quer saber de compromisso algum. Os espíritos induzem a moça perturbada a ir falar diretamente com ele. Ele disse: olha, cansei. Encerrei meu trabalho mediúnico, não quero saber de nada. A moça chora, Alberto Nogueira sorri. Imagina o estado em que Alberto Nogueira chegou no plano espiritual. Já encarnado, ele deveria sentir a angústia daqueles que não fazem tudo o que podiam. Mas ele, que desejava nascer em piores condições, quando teve a oportunidade de realizar um trabalho maravilhoso em benefício do próximo, 8 horas por semana, negou-se e continuou a viver girando em torno dele mesmo. Poderia até fazer palestras muito bonitas, poderia se expressar de uma forma que encantasse o próximo, mas na realidade ele, ao se analisar, não se perdoaria os erros do passado. Como Alberto Nogueira agora se corrigiria? Na impossibilidade dele escolher o que seria melhor para ele mesmo, sempre dentro da misericórdia, mas da firmeza. A lei é firme, a lei espiritual é firme. Ele teria que encontrar forças para se ajustar e se libertar do que nós chamamos paixões inferiores, pensamentos inadequados, orgulho e egoísmo, que são os grandes males da humanidade, a tal ponto que o Livro dos Espíritos explica: as injustiças sociais não fazem parte da lei natural, são fruto do orgulho e do egoísmo, e desaparecerão da terra quando orgulho e egoísmo forem extintos de todos os corações. Marita chorou no livro Sexo e Destino, um choro real, mas como chorou o seu pai biológico, e mesmo se não fosse um vizinho, um tio, que agira de forma tão violenta e inadequada com aquela menina frágil. Neves, quando caiu em si, ele tinha sempre ao seu lado um desencarnado, e todo mundo diz: o desencarnado é obsessor. Ninguém sabe. Às vezes o obsessor é exatamente o encarnado, que fica chamando o desencarnado. De outras vezes são sócios de erros. E Neves logo se modificou. Não por acaso ele encontrou o Evangelho segundo o Espiritismo. Começou a ler todo dia um trecho, pedindo perdão a Deus e pedindo uma oportunidade de resgatar aquele erro terrível. Ele dizia: darei a vida pela minha filha. Não se conformava. O desencarnado olhou Neves e falou: por que Neves chora? Agora virou um bebê chorão? Que é isso? Ele sempre foi tão corajoso. E se debruçou para ler por que Neves chorava, o que ele lia. E quando ele começou a ler,
as palavras, os ensinamentos de Jesus de Nazaré, aquele que seria considerado um terrível obsessor. E quando ele viu o estado que a menina, que também saíra correndo depois da violência e fora atropelada, chegou, ele começou a chorar. E dali em diante, Neves e o suposto obsessor, com as lágrimas agora reais, o povo fala sabiamente lágrimas de crocodilo, não eram lágrimas de crocodilo, aqueles dois espíritos que para os menos avisados não teriam jeito nessa encarnação, se transformaram em dois anjos de luz, trocando as fraldas de Maíra, dando banho na menina, Marita, aliás, dando banho na menina, orando. E quando Marita desencarnou, continuaram vibrando, orando pela menina, até que ela renasce. E certa tarde, ela com o avô, Neves não sabia que era a mesma filha da outra encarnação, foram passear. E vinha um carro que ia pegar Marita, ele empurrou-a e ele morreu, sorrindo, porque vencera o seu próprio erro, vencer o seu egoísmo. E então Neves, já no plano espiritual, permitia que lágrimas de alegria, de reconforto, de modificação anterior descessem pelos seus olhos. E continuou, já como desencarnado, o seu trabalho de auxílio àquela filha que ele tanto amava e que ele tanto rezara. E os exemplos se sucedem na literatura espírita e na vida real. No livro, a história de Matilda e de Gregório, o filho, Matilda, um espírito de luz. Ela está nas dimensões melhores, mas ela está triste e chora porque o filho amado está perdido no que chamamos umbral inferior. Não é o inferno, é transitório, é criação do próprio indivíduo. Muitos indivíduos desequilibrados, pensando só em sombras, mergulhados nas paixões inferiores, esperam sombras. As sombras se acumulam, formando um ambiente de sombras. É algo racional, fé raciocinada. E ali estava Gregório, mas ele como que se congelou por dentro. Ele não queria sofrer, mas estava angustiado e a mãe sabia. O espírito de luz o acompanhava, mas ele não havia. E as lágrimas da mãe corriam no nobre rosto. Ela chorava pelo filho amado, que pequenino aprendera a orar em Toscana. Ela adorava aquele filho, ela não esqueceria jamais, ela não o abandonaria jamais. E essa querida mãe tanto trabalhou, tanto fez, auxiliada por uma equipe entre os quais se localizava o querido André Luiz como reporte incrível do mundo espiritual, que finalmente Gregório, que planejava matar uma moça que ele julgava amar para ficar com ela ao seu lado, ele veio ver quem estava libertando a mulher amada daquela obsessão da equipe que ele mandara para matá-la. E quando ele está desafiando todos, ele consegue enxergar a mãe materializada. Era tal a grossura perispiritual de Gregório, era tal sua incapacidade de sentir e amar, que ele não conseguia enxergar a mãe que tantas vezes tentava ajudá-lo. Quando Matilde se materializa e aparece cheia de luz, ele fica encantado e cai de joelhos e diz: mãe, minha mãe. E pela primeira vez em tantos séculos, Gregório chora. Lágrimas reais. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Gregório chora pelo tempo perdido, chora pelos atos praticados, chora pela violência que usava com todos os desesperados que chegavam no umbral inferior, onde ele organizava uma instituição
que se propunha a corrigir os que agiram errado, esquecido das palavras do Mestre de Nazaré, que ele tão bem conhecia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todos saíram, primeiro os mais velhos. Nesta hora sublime de libertação, de vitória de uma mãe, e mães e pais nunca abandonam seus filhos, nossa família, a família constituída através dos séculos, que se dilata a cada encarnação, nos acompanha, vibrando com nossas vitórias e chorando lágrimas reais por nossa ignorância, por nossa inadequação, por nossa incapacidade de amar. A literatura espírita nos convida a compreender o sentido da vida. O sentido da vida não é sofrer e chorar. O sentido da vida é crescer espiritualmente. O sentido da vida é aprender. Aprender a ser forte, aprender a ser livre, livre de obsessões, livre de problemas vários. O sentido da vida se torna mais compreensível e mais fácil quando continuamos a nossa evangelização. Não são só as crianças que precisam da evangelização da casa espírita. Todos nós, por todas as encarnações, continuando através dos séculos, até conseguirmos nos transformar em evangelizadores, somos ainda evangelizandos. Indivíduos que precisam do Evangelho de Jesus, indivíduos que precisam absorver, construir seu próprio saber através de experiências agradáveis e desagradáveis, de problemas fáceis e de problemas difíceis, de soluções facilmente encontradas ou de soluções que requerem dias, meses, anos, e algumas soluções, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no caso de pais com filhos muito difíceis, no caso de cônjuges com companheiros muito complicados, muitas vezes vão fazer com que o indivíduo que recebeu a semeadura de luz só consiga absorvê-la em outra encarnação. Mas aí compreendemos a importância da doutrina espírita, da ressurreição dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O materialismo, e a nossa sociedade é materialista e anti-evangélica. A nossa sociedade, a maioria dos indivíduos carrega um rótulo religioso. Muitos são bons, uma bondade quase natural, mas todos precisam se trabalhar e se desenvolver na compreensão dos conceitos libertadores que fazem a grande diferença. No livro O Céu e o Inferno, num capítulo lindo, O Futuro e o Nada, Kardec nos lembra que existem três hipóteses diante da morte. A primeira hipótese é apresentada pelos materialistas e é digerida, aceita por até aqueles que se dizem religiosos, que somos paixões inúteis, morreu, acabou. Essa hipótese destrói indivíduos, destrói esperanças, resseca corações, provoca sofrimento e dor. E a filosofia existencialista, materialista, diz que o homem é angustiado e infeliz. Angustiado porque sabe sua fraqueza perante a doença, perante a dor e perante a morte. Angustiado, de Jean Paul Sartre, é materialista, porque sabe que nasce no berço e morre no túmulo, o que não é verdade. Isso é a tristeza que é o materialista e que atinge tantos corações e tantos pensamentos. Nunca como agora na Terra houve tanta dor inoperante,
tanto choro desnecessário por causa do medo da vida, por causa do medo da morte, pelo desejo de se eternizar num corpo físico de carne, pelas loucuras que se fazem em nome de um corpo magnífico, instrumento de trabalho fantástico, mas que vai, queiramos ou não, enchamos-nos de gel para esconder rugas e esconder imperfeições. Inevitavelmente ele tem prazo de validade, mas para o materialista é difícil entender a vida, porque ele não consegue entender a vida e não consegue a morte. A outra teoria, igualmente materialista, mas um pouquinho menos, diz o mestre Kardec, é a que diz a da absorção. Seríamos como cristas de onda. Levantaríamos uns mais, brilhando ao sol, outros menos, de forma suave, mas todos desapareceriam no líquido comum. Como diz Simone de Beauvoir, a materialista, então para que viver? Constituir família, amar, estudar, ouvir música. Hoje foi tão gostoso, os jovens lindos cantando. Eu queria cantar junto, mas ainda bem que eu não cantei, que eu canto muito mal. Mas fez bem para a alma. E de que valeria tudo isso? Tudo isso desapareceria no líquido comum. Uma ideia terrível. Mas, finalmente, a doutrina espírita nos apresenta com prova científica a individualidade. Não perdemos um saber, não perdemos um amigo, não esquecemos de um amor de um parente. A vida é um contínuo, nada se perde. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, como diz Kardec, tal é a lei. E essa doutrina conforta e dá paz. Seres queridos partem, estão mais vivos do que nós. Seres queridos voltam, nós partimos, mas voltaremos. E nessas idas e vindas, também apresentada por Maria Rita, numa música muito bonita, tem gente que vai, tem gente que vem. Nessas idas e vindas, desenvolvemos-nos na aprendizagem. Não estamos pagando dívida. Deus não é agiota. Criamos um Yahvé terrível que cobra com juros e correção monetária e que fica com a cadernetinha, o que é isso? Verificando se já pagamos todas as contas. Errado. A reencarnação, diz a Gênese de Kardec, visa agir como um alambique, o corpo físico segurando as impurezas na carne. A reencarnação visa fazer com que a cada vida nossa, cada expressão no corpo físico, consigamos sair em melhores condições. Nessa terrível experiência de Neves, que André Luiz nos apresenta no livro Sexo e Destino, o sofrimento, ele escolheu o caminho do sofrimento, poderia ter caminhado pelo amor, amado a filha, adotiva ou não, como filha, como menina, precisando de ajuda, mas ele amadureceu de uma forma intensa e dolorida, numa acupuntura terrível, realizando o desenvolvimento da compreensão dele dos erros cometidos, da sua impropriedade, do estar mergulhado de uma forma muito pior do que os animaizinhos irracionais que são contidos pelo instinto, dos instintos que herdamos dos animais e que degeneramos. Por que choram os indivíduos? Alguns choram como a criança pequena de 2 anos quando perde a chupetinha ou a fraldinha que carrega por todos os campos. Outros choram como os adolescentes que querem manipular os pais. Outros choram pela conquista de um tênis importado. Outros choram porque desejam uma casa em Miami. Quanto choro inútil e desarvorado. Quanta falta de evolução espiritual existem dentro e fora de nós, nesse planeta que tanto amamos, nessa
casa linda, escola que vai se transformar em universidade. E ainda falando em choro, e sabendo que sim, bem-aventurados os que choram justamente, que choram de dor por nossos irmãos com ebola, que choram de dor por nossos irmãos desajustados, que não têm coragem de trabalhar dentro da lei de disciplina e do amor e não encontram tratamento necessário numa sociedade indiferente e materialista. Mas existem também todos aqueles que choram aconchegados por Jesus, por Bezerra de Menezes, pela espiritualidade superior. Choram por sua incompetência em se transformar em indivíduos justos e bons. Choram por nossa incompetência emocional, por nossos desequilíbrios emocionais, por nossos pensamentos autistas de omissão, de tentativa de enganar o próximo. Choram por esse costume terrível que se espalhou por todo o nosso querido Brasil, que será a pátria do Evangelho, que vai se transformar num país ordeiro, num país organizado, porque nenhum povo como o nosso abraçou o Evangelho, embora ainda não o compreendamos tão bem, pois não o praticamos. As entidades que nos amam choram de uma forma civilizada, pérolas brilhantes caem dos seus olhos, choram por nossa incompetência em conseguirmos construir a nossa felicidade. Deus quer nos ver felizes. Deus deu a todos a capacidade de sermos felizes. E para ser feliz, aconselha o Mestre enviado por Jesus Buda, compaixão e desprendimento dos bens terrenos. Para sermos felizes, na felicidade maravilhosa possível no planeta Terra, temos que compreender o ciclo da vida. Temos que compreender as várias fases pelas quais atravessamos. Tantos se desesperam com um corpo desgastado. Tantos não conseguem compreender por que enxergam menos, por que ouvem menos, por que existe menos energia. Mas esta é a lei magnífica que vai dizendo ao indivíduo: está chegando a hora, calma, outro corpo te espera, outra forma de desenvolvimento, outras oportunidades. Mas os mesmos reencontros, as mesmas famílias, várias famílias, a mesma oportunidade de crescimento. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram indevidamente por tolices, os que choram. Outro dia uma amiga minha com 66 anos, ela estava com o olho cheio d'água, e eu fiquei preocupada. Ela falou: não, o meu bigode chinês está muito grande, eu vou ter que pôr um... Falei: o que é isso? O que você vai pôr no seu bigode chinês? Ah, é um preenchimento. Eu falei: dura para sempre? Não, de 6 em 6 meses nós temos que refazer. Na hora eu fiquei, não tinha o que falar. Falei: ah, é? E fiquei olhando. Eu pensei: meu Deus, mas vai chegar a hora que além do bigode chinês tem o olho japonês, tem a pele do Egito Antigo, tem tudo e não tem nada, porque são fases naturais do processo do desenvolvimento espiritual. E não somos um corpo físico de carne. Tem gente lutando por barriga tanquinho, barriga negativa. Eu nunca vi tanta preocupação com uma barriga como agora. É um século muito interessante e de possibilidade de muitas experiências. Mas também existe um número imenso de indivíduos preocupados em criar ONGs honestas para auxiliar os animaizinhos abandonados, cachorrinhos, gatos, para diminuir a dor dos bois que são matados de qualquer forma, dos porquinhos, nossos primos tão próximos, DNA igual, que também são extintos de forma cruel.
tantos indivíduos preocupados em educar aqueles que não têm condições para frequentarem uma boa escola. Mesmo alguns que ainda parecem meio desligados do contexto, como Raí, como Xuxa, como Neymar, se preocupam. Aí um amigo meu falou, é para diminuir o imposto. Eu falei, não vem com essa, que dá trabalho. Outros conseguem diminuir os impostos com bons advogados. São indivíduos que estão crescendo, que se preocupam com a dor e com o sofrimento do próximo. São indivíduos que estão desenvolvendo sua individualidade espiritual, permitindo a eclosão do senso moral. Indivíduos que entenderam Jesus, que se iniciam na prática dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ou outros que seguem outros caminhos, todos conduzem a Deus, através dos monges tibetanos, dos sacerdotes druidas, dos sacerdotes egípcios, da Sechomoye, dos evangélicos, todos com o objetivo crescer. Embora intuitivamente um grande número de indivíduos compreende que a finalidade, o sentido da vida é o desenvolvimento moral. Que o choro de saudade, o choro pela dor do próximo, o choro por nossos irmãos imigrantes, e quem não é filho, neto, bisneto de imigrante, outrora vieram da Itália, vieram de Portugal, vieram da Holanda, e auxiliaram na construção de um Brasil maior. E hoje eles imploram por um lugar para trabalhar, por um lugar para continuarem a vida, por um lugar para viverem sem bombas, sem desespero, em paz. E na lei de solidariedade e de amor, sabemos que temos que enxugar as lágrimas, todas as lágrimas que forem possíveis de serem enxutas, todas as lágrimas que tiverem razão de ser, todas as lágrimas que podem se transformar no riso feliz do indivíduo que se sente amado e se sente respeitado. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que choram e não os que fazem chorar. Bem-aventurados todos nós, quando começamos a compreender a lei divina que Jesus resumiu tão bem, veio bem apresentado no Decálogo de Moisés, veio apresentado por Buda, Krishna, Confúcio, Sócrates, mas Jesus exemplificou. E nós, crianças, precisamos tocar a realidade com os dedos e sentimos mais proximidade com Jesus, porque quando pensamos no nosso irmão mais velho, como que um filme aparece à nossa frente? A caminhada de um espírito que veio do meio das luzes para vestir uma veste escura de carne e mostrar a cada um de nós a arte de bem viver, a arte de ser feliz, os verdadeiros valores, o que é inútil, o que é passageiro, também apresentado na parábola do homem que construiu um grande celeiro e que começou não a usar bens, porque é direito do homem da terra, mas a acumular bens desnecessários, um acumulador. A hora de compreensão de Jesus é hora de ser feliz. Chega de sofrimento, chega de dor. Vamos iniciar a construção do mundo novo, transformando-nos, independentemente da idade, nos indivíduos novos. Muito obrigada.